Pois é, minha sorte eu quero ganhar sozinho. Porque mas eu consegui uma sorte ganhar na loteria para ganhar. Quer dizer o seguinte, quer dizer o seguinte, ele foi lá e jogou sócio. Não, não. Eu acho que é isso aí. Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Zé Carapô para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Não, vai lá, bicho. Ah, que isso aí? Ah, vai lá, moço. Falta 4 deputados, deixa eu ir atrás. Se fosse desse jeito, eu lia. Não entendo. Mas é. Não, se fosse o jeito de letra, eu lia, mas... A nossa secretária, então, que faça a leitura da ata. Ata da 42ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17 horas, sob o presidente do novo deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Álvaro Guimarães, Alisson Lima, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Caio Salim, Charles Bento, Chico KGL, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Diego Sorgato, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Henrique César, Is Moreira, Major Araújo, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Wagner Neto, Wilde Cambão, Zé Carapô. Realizou-se a 42ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as comissões de mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 7171/19 ao deputado Paulo Trabalho, ao deputado Virmontes Cruvinel, processo 7036/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis processo 7032/19. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. O presidente concedeu vista do processo 5886/19 aos deputados delegado Humberto Teófilo, delegado Eduardo Prado, Major Araújo, Alisson Lima, o processo 3454/19 aos deputados Major Araújo, delegado Humberto Teófilo, e o processo 6979/19 aos deputados Alisson Lima, delegado Humberto Teófilo, Major Araújo. O processo número 7172/19 aos deputados delegado Humberto Teófilo, Major Araújo, o processo 7171/19 aos deputados Alisson Lima, Henrique Arantes e delegado Humberto Teófilo, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrar, deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, eu quero aproveitar aqui a presença do presidente da casa, deputado Lissauer, e colocar o processo de autoria do nosso presidente, em parceria com o deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a rescisão do contrato da concessão para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, firmado com a CELG Distribuição, SA CELG D, e a respectiva encampação do serviço. Distribuído ao relator, deputado Paulo Trabalho, parecer foi pela aprovação. Pediram vista os senhores deputados Major Araújo, Adson Lima, delegado Berteófilo, delegado Eduardo Prado, Hélio de Souza, sem manifestação. Então, o parecer pela aprovação é que está em discussão, inscrito para discutir o presidente, deputado Lissauer Vieira. Não tem direito a voto, mas é verdade que ele tem direito à voz. E como autor da matéria, quer abordar essa temática por 10 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Parece que o regimento do autor também tem 5 minutos para poder fazer a apresentação, fora a discussão. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, a todos que nos assistem através da TV Assembleia. Primeiramente, senhor presidente, deputado Humberto Aidar, para mim é um prazer estar aqui nesta tão importante comissão, estar discutindo uma matéria de tão grande relevância para o nosso estado de Goiás.
Uma matéria que repercutiu não só na mídia, mas na população goiana. E repercutiu, deputado Álvaro, de uma forma extremamente positiva. 99,9% da população do estado de Goiás tem birra desta empresa. Não quer saber da Enel mais. Se pudesse, vocês podem ter certeza, deputados, que a população tomava conta lá e ia fazer o trabalho que teria que ser feito. E os 0,1, infelizmente, são os que não têm culpa, né? Que são os servidores da Enel, que não têm culpa. Quem tem culpa é a diretoria, são os proprietários, que estão lá na Itália, de uma forma muito tranquila, vivendo dentro do seu conforto, buscando o dinheiro de todos nós, cidadãos, que pagamos energia cara, pastor Jefferson, para ter um péssimo serviço, para não ser atendido por esta empresa, para travar o desenvolvimento do nosso estado de Goiás, para prejudicar municípios, zona rural, trabalhadores e todos os cidadãos do nosso estado. E eu sou testemunha que desde o ano passado, na outra legislatura ainda, várias demandas que nós tivemos com a Enel, e tentamos no diálogo, na conversa, em tentar resolver, nunca tivemos uma resposta positiva. Tudo que é procurado tem que fazer investimento, tem que puxar rede, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Espera aí, e o contrato deles com a CELG de compra não obrigava a fazer investimentos? Não obrigava a ter energia elétrica de qualidade para a população? E eles vêm aqui ainda falar que são o maior do mundo. Se são, é para lá, porque para cá a coisa está feia. Aqui para o estado de Goiás, para a população goiana, eles não são o melhor do mundo, não. Eles são os piores dos piores. E não é só em fornecimento de energia elétrica. Eles são pior que todos. Eles não conseguem trazer o que é obrigação deles para a nossa população e para os 7 milhões de habitantes. E muito me estranha, deputado Henrique César, quando nós, todos, os 41 parlamentares que estão aqui, fomos eleitos pelo voto do povo, para defender os interesses da população e para defender os interesses do Estado de Goiás, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e fazer políticas públicas que venham de encontro às necessidades da nossa comunidade. Aí, eu e o deputado Bruno Peixoto, que apresentamos o projeto de lei ontem, fomos surpreendidos pela diretoria da Enel e também pela sua procuradoria jurídica ou assessoria jurídica, que, por curiosidade, é o presidente da OAB do estado de Goiás. E, por outra curiosidade, deu uma nota em um veículo de comunicação 2 dias antes, falando que a OAB era contra, que era inconstitucional. Mas, como presidente da OAB, ele não tem moral para falar isso. Ele está recebendo da Enel. Inclusive, quem paga ele somos nós que pagamos a energia elétrica, todos os meses. E não paga, doutor Antônio, para o senhor ver se não corta a energia da sua casa. Segundo informações, eu não posso falar, mas diz que o contrato dele é milionário com a Enel. E nós fomos surpreendidos falando que, aliás, surpreendidos não, deputado Bruno, nós fomos ameaçados, falando que a partir de agora, todo o prejuízo e o dano que essa empresa tiver, nós seremos responsabilizados a pagar. Isso é um absurdo. Isso me causa, vamos dizer, me causa até coceira, deputado Humberto, ouvir um cidadão desses falar isso, uma empresa dessa falar isso. Eles têm que oferecer energia de qualidade para a população, eles têm que resolver o problema do estado de Goiás, para depois eles virem discutir e querer ter razão aqui. Nós vamos sim aprovar esse projeto.
Nós vamos sim levar em mãos para o governador sancionar essa lei. E nós vamos trabalhar para que venha uma empresa decente, digna e que tenha a confiança da população de Goiás, dos 7 milhões de habitantes goianos. Uma parte ao deputado Álvaro Guimarães. O senhor estava dizendo, justificando o motivo desse projeto, eu me lembrei da CELG. Todos nós pensávamos que não tinha nenhuma empresa no Brasil pior do que a CELG. Eu me lembrei do discurso do Tiririca, quando foi candidato a deputado federal, dizendo que pior não fica. Voto no Tiririca que pior não fica. Ficou muito pior. Alguns anos atrás, deputado Lissauer, nosso presidente, eu fui presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural Vale do Paranaíba, que era responsável pela energia rural de 8 municípios da região sul de Goiás. Nós tínhamos 8 pampas, aquelas pampinhas de Ford, tipo Saveiro, para dar assistência na zona rural, e um caminhão para trocar transformador se queimasse. Nunca ficamos na zona rural com falta de energia mais de 3 horas, nunca. Depois a CELG pediu que acabasse com a cooperativa, tivemos que acabar com a cooperativa e a CELG não prestou o serviço que precisava na época, que era necessário e a obrigação dela. Quando essa empresa foi vendida, infelizmente com o apoio desta casa, inclusive com o meu apoio, a gente pensava que ela seria a salvação da nossa energia elétrica na zona rural e no estado. E foi bem pior. Quer dizer, é agora procurar quem? Procurar quem? Porque não adianta ir atrás do governador, porque não tem autoridade para resolver. O presidente da República também não. Às vezes o Papa, né? O Papa está lá na Itália, às vezes ele poderia nos ajudar. Eu acho que vocês dois, vossas excelências, podiam mandar uma correspondência para o Papa, pedindo ele, o senhor já está aí por perto, pelo menos umas orações. Deputado Álvaro, eu quero falar para Vossa Excelência que naquela época, que Vossa Excelência era presidente da cooperativa, a comunicação era muito mais difícil. Ficava 3 horas no máximo sem energia. Hoje eu recebi uma ligação de um deputado federal e nós podemos, sem sair dessa sala aqui, contar vários fatos. Mas esse deputado federal me falou que o deputado ex-governador Alcides Rodrigues ficou na fazenda dele, na região toda, 16 dias sem energia elétrica. 16. Eu tenho testemunho meu, na fazenda de propriedade do meu pai, ficou 7 dias. Eu liguei para tudo quanto é lado, em 0800, para diretores da Enel, para diretor regional, para tudo quanto é lado que você imaginar. Nem resposta. E se nós pegarmos testemunhos de alguns deputados aqui, ou das pessoas que estão aí na plateia, vão falar que todos tiveram problema. É unanimidade. Nós não estamos aqui fazendo uma proposta que seja uma maluquice minha, do deputado Bruno, ou de qualquer colega parlamentar, ou do governador. É unanimidade. A realidade é essa. Fora Enel do estado de Goiás. E vamos votar a matéria. Sim, presidente. Tem a palavra para discutir a matéria, deputado Henrique Arantes. Presidente, agradeço. E também, na mesma ótica que o deputado Lissauer, nosso presidente, disse, eu tenho presidido a CPI da Enel desde o mês de março deste ano. E queria fazer um relato breve aqui das dificuldades que nós tivemos com essa empresa. O nosso foco, não sei se o deputado Alisson está aqui, que a gente divergia isso no começo, o meu foco era tentar arrancar investimentos dessa empresa. O meu foco, do deputado Chico KGL, da maioria da comissão, obrigá-los a investir mais no nosso estado. Chegamos a desenhar este acordo, que foi negado por eles numa reunião que tivemos na própria empresa Enel. A partir daquele momento que eles negaram fazer investimentos e melhorias no nosso estado, a gente viu que não tinha mais o que fazer. Não tinha mais como ter diálogo com essa empresa. Uma empresa que é presente em 35 países,
em 4 estados brasileiros e controlada pelo governo italiano, que é notório, conhecido por ser um dos países mais corruptos do mundo. Inclusive é o pai da corrupção, se chama Itália, se os senhores não sabem. A Itália é endeusada como um país de primeiro mundo, mas para a Europa é um país periférico, para a Europa Central. Se você comparar a Itália com França, com Alemanha, com Inglaterra, com Holanda, é um país periférico. E, infelizmente, os brasileiros aprenderam um pouco isso com os italianos. Nós tivemos uma forte imigração italiana e talvez o Brasil tenha até essa vocação para a corrupção, talvez por conta dos italianos. Não sei se é. Até porque a gente não pode culpar etnia, raça, lugar por conta de nenhum tipo de fato. Eu não quero aqui em nenhum momento ser racista, nem jogar a culpa para os italianos. Mas esta empresa, que é do governo italiano e que é um governo também conhecido por ter uma corrupção grande, ela deve ser também corrupta. Acreditamos que essa empresa também é corrupta e a empresa mal cuida do nosso Estado. Eles alegam, presidente, que tem feito investimentos e mandaram cartas às vossas excelências dizendo que essa atitude vai afastar os investidores da empresa. Se for afastar de Goiás, não vai mudar nada, porque aqui não tem investimento nenhum. Eu falo isso, afirmo categoricamente, através da investigação que estamos fazendo pela CPI. Não há investimentos dessa empresa no estado de Goiás. E não há nenhum parceiro fazendo investimento. O investimento que pode afastar pode ser na Itália, pode ser no Equador, pode ser no Canadá, que eles têm também empresa, em outros lugares. No Chile também não é, porque botaram fogo lá. E Deus queira que não aconteça o mesmo aqui em Goiânia. Deus queira que ninguém vá lá colocar fogo para purificar aquela Enel. Deus queira que isso não aconteça. Mas voltando ao foco, eles disseram que vai afastar o investidor. Não tem investidor. Eu tenho um documento da agência reguladora que contraria o investimento que eles dizem que fizeram. A ANEEL diz que eles investiram menos do que de fato eles investiram. Eu escutei da boca do coordenador regional de Porá há 2 dias ter a cara de pau de falar que uma região de Porá estava com dificuldade de energia, umas pessoas lá reclamaram, e ele alegou que o motivo de Porá não ter energia é porque o pombo de Porá é gordo. Ele falou que o pombo de Porá está comendo muito, porque a plantação vai até na porta da cidade, aí o pombo está gordo, aí o pombo pousa no fio, isola no outro, dá o curto-circuito e cai energia. Eu escutei isso do coordenador regional deles. É um absurdo. Eles não têm desculpas. Aí eles começam a dar desculpas esfarrapadas. Eles falam que estão investindo, não estão investindo. Esse processo pode ter até um questionamento jurídico. Pode até ter um questionamento jurídico. Mas se a gente for sempre contar com o status quo, que é o que a Enel conta, se eles acham que tem a legalidade e a justiça de poder explorar e saquear os goianos por mais tempo, o status quo sempre caiu quando o povo é oprimido. Sempre caiu ao longo da história da humanidade. Se o status quo nunca tivesse caído, a gente nunca teria grandes nações, só existiriam chefes tribais até hoje, Chico Cageli. Nenhuma nação teria se formado, nenhuma nação teria se caído, e o próprio Estado do Brasil não teria deixado de ser colônia de Portugal. Então o status quo deve cair através da revolta do seu povo, e o seu povo representado pelos deputados estaduais. Aqui que está começando essa derrubada desse status quo da Enel. Então eu faço questão de acompanhar e endossar tudo isso que os autores do projeto deputado Bruno e deputado Lissauer fizeram. E digo mais, o presidente da OAB é uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é o senhor Lúcio Flávio. Ele, eu acredito que deveria ter uma certa isenção nesse ponto, porque ele fala por uma entidade que tem uma grande importância e respeito para a nossa sociedade. Se ele falar por ela o interesse do seu escritório de advocacia, eu acredito que eu não sou advogado, eu sou historiador. O deputado Bruno é advogado capaz de ter um AB. Então ele é eleitor da Ordem dos Advogados. Votou nele, inclusive. Eu não sou eleitor da Ordem dos Advogados, mas eu me considero um formador de opinião. Eu me relaciono com diversos advogados em diversos municípios do Estado. Se essa Assembleia encampar uma campanha contra ele na Ordem dos Advogados do Brasil, imagina se os 41 parlamentares encamparem uma campanha para que não eleja o presidente do AB numa possível reeleição.
não candidata mais. Então, a sucessão dele. Isso pode interferir, sim, na eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a sugestão minha a ele é manter neutralidade nesse ponto. Entendo que ele tem o direito de advogar para quem quer que seja que o contrate. O escritório dele tem o direito de advogar, mas que mantenha a neutralidade enquanto o presidente de uma entidade importante do nosso Estado. É a mesma crítica que eu fiz aqui ao deputado federal Zé Mário Schreiner, quando ele criticou a CPI dos incentivos fiscais. Eu falei que ele deve se recolher ao seu lugar, e se ele não sabe a função de uma CPI, ele devia renunciar ao mandato de deputado federal. Então, para que ele disputou um mandato legislativo se ele quer interferir e acha que o legislativo não tem autonomia e o direito de fazer as suas próprias prerrogativas? A minha crítica a ele foi nessa linha. Então, a mesma na linha do doutor Lúcio Flávio. Então, espero que ele reveja esse conceito e mantenha essa neutralidade enquanto presidente do OAB. Que faça o seu trabalho enquanto advogado e seu escritório, mas que enquanto presidente do OAB mantenha a neutralidade quanto a isso. A neutralidade não, ele devia se posicionar a favor do povo do Estado. Até porque todos os advogados que são membros da ordem também estão penando na mão da Enel. Com certeza, os escritórios que votaram nele estão sem energia, os advogados que, porventura, têm empresas que não são escritório de advocacia, às vezes a esposa do advogado tem um comércio, uma lanchonete, um restaurante, um hotel, eles também estão tendo um problema com essa Enel. Então, ele deveria representar aí nesse ponto, acredito, o interesse do seu colegiado, né? Então, fica aqui esse posicionamento. E, repito, esta empresa, ela veio para Goiás na intenção de pilhagem. Eles querem pilhar o nosso Estado. Eles destroem, arrebentam, lesam o consumidor, que é o seu cliente, e no questionamento que ele fez ao deputado Humberto Aidar, ao deputado Bruno Peixoto, ao deputado Lissor Vieira, ele pergunta quem que vai pagar o dano. E eu faço uma pergunta à Enel: quem vai pagar o dano que vocês causaram ao Estado de Goiás? Quem vai pagar o leite derramado que vocês fizeram o leiteiro jogar fora? Quem vai pagar a carne perdida? Quem vai pagar o antibiótico perdido das farmácias? Os frios perdidos do supermercado? As empresas que tinham data para inaugurar e não têm seu faturamento porque você não põe energia para elas? Quem vai pagar os hospitais que estão deixando de funcionar porque você não autoriza ligar energia neles? Quem vai pagar por esse dano todo causado, material e moral, ao Estado de Goiás? E isso, com certeza, nós vamos recomendar na CPI que essa empresa deva ser responsável a pagar danos materiais e morais aos consumidores do Estado de Goiás. Presidente, voto com o projeto integralmente. Deputado Henrique, eu não posso aqui tecer comentários quanto ao presidente da OAB, porque eu não o conheço. Agora, devo destacar a sua inteligência, a sua habilidade. O presidente da OAB advoga para a Enel com um projeto aqui de 2 deputados. A atitude de um advogado menos inteligente que o presidente da OAB seria vir aqui e tentar convencer os deputados do contrário, com a tese que se trata de uma matéria inconstitucional, mas ressalta a sua inteligência. Ao invés de vir aqui, ele ameaça 2 deputados desta casa. Resultado, acabou comprando briga com todos os deputados da casa. Então, eu repito, não foi uma atitude das mais inteligentes, deputado Paulo César, né? Eu penso que a Enel não deve estar tão feliz assim. Me remete aqui a ameaça de empresários à minha pessoa, deputado Henrique, enquanto relator da CPI. Eu tenho dito o seguinte: tanto presidente da OAB, empresário, presidente de entidades classistas, se querem legislar, tem que candidatar. Candidato a vereador, candidato a deputado. Agora, querer dizer o que nós, deputados, podemos e devemos fazer enquanto parlamentares, dentro das nossas prerrogativas, aí é avançar o sinal. Essa casa, ela tem demonstrado independência e, mais do que isso,
seriedade aqui nas suas atitudes, né? Dizer aqui que a Enel tem prestado serviço, não desserviço ao povo do estado de Goiás, é chover no molhado, né? Em todos os cantos que você anda, deputado Paulo, e aí, especialmente as pessoas que vivem na zona rural, o que tem sofrido com esta empresa, que demitiu boa parte dos seus funcionários, né? Isso é público, pegou os funcionários mais antigos, aqueles que ganhavam melhores salários, demitiu, o número reduziu, colocou novos para receber menos, que não conhecem nada, nenhuma região, e não poderia dar outro resultado senão este. Porque se a gente for comparar a CELG com a Enel, a CELG não investia nada mais, a CELG também estava em frangalhos. Mas na CELG, os funcionários, eles prestavam o melhor serviço, porque conheciam o estado de Goiás, na palma da mão. Então, repito, não são com ameaças que vão parar o trabalho aqui da Assembleia, né? E aqui nós temos um corpo jurídico, e é bom salientar que nós aprovamos as leis e a sanção é do governo do estado, é do governador. Então, eu quero aqui me somar àqueles que vão continuar nessa luta em defesa da Enel, porque, além de prerrogativa, deputado Cambão, é nossa obrigação, pelos 4 cantos do estado, onde a gente passa, a reclamação primeira é a respeito da Enel. Então, nós temos que agir e usar aqui todas as nossas prerrogativas, força, determinação, aliar com aqueles e com a população que quer mudança e tocar adiante esses projetos. E são muitos, né? Deputado Henrique traz aqui um depoimento interessante. É presidente da comissão que investiga esta empresa. Eu quero dizer aqui porque, às vezes, a hora que o Henrique falou, dá a impressão que o Henrique está falando a palavra povo. Não é. O Henrique esteve em Porá, deputado Bruno, numa audiência pública, e quem cuida da Enel lá naquela região, deputado Paulo César, deputado doutor Antônio, teve a capacidade, para não dizer a cara de pau, de dizer que o problema que estava acontecendo lá com os fios que encostavam no outro, provocando curto-circuito, o problema é que os pombos de Porá estavam gordos. Então, por conta do pombo gordo de Porá, ou seja, deputada Adriana, zombando com a cara das pessoas, inclusive com a comissão. Isso, representante da empresa, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, é para cumprimentar Vossa Excelência pela maneira que expressou. Eu penso o seguinte: quando o senhor vai comprar um bem, uma casa, um carro, uma fazenda ou uma empresa, o senhor tem que avaliar o que está bem, que está bom e o que não presta ali para poder comprar. Aí só vai combinar o preço para ver se fica em conta, se vai dar lucro depois. Eu acho que essa empresa, ao adquirir a distribuição de energia no estado de Goiás, através da CELG, deve ter estudado o processo, deve ter estudado as redes, o patrimônio da empresa. Eles deveriam estar preparados para enfrentar uma situação complicada. Porque há muitos anos a gente vem queixando, a maior parte dos consumidores do estado de Goiás de energia, já
reclamava do comportamento da CELG, da atuação da CELG como empresa distribuidora de energia. Eles compraram, certamente estavam preparados, né? Vamos ter que trocar várias redes, várias subestações, para poder fazer um trabalho de qualidade. E não aconteceu. Será que eles enganaram? Será que eles não sabiam o negócio que estava fazendo? Porque já fazem 2 anos que o pessoal adquiriu, que essa empresa adquiriu a CELG no estado de Goiás. Então, eu acho que qualquer maneira que eles expressar justificativa não justifica, porque o povo do estado de Goiás, os nossos produtores rurais, principalmente na minha região e em todo o estado, onde Vossa Excelência vai no estado, a reclamação é uma só. Olha, fiquei 5 dias, 4 dias sem energia, perdi o que estava no freezer, deixei de produzir isso porque faltou energia. Então a situação é lamentável, esse pessoal tem que... Para discutir a matéria, deputado Wilde Cambão. Presidente, só para reforçar a sua fala, a CELG tinha um corpo técnico competentíssimo, embora que realmente a gente sabe que ela não se investia, né? Mas o corpo técnico da CELG foi induzido a sair no PDV, demitiram todos os que tinham capacidade técnica, porque conhecia o sistema. Hoje, se tem técnicos novos, realmente, e não conhece o sistema. Um problema que dá hoje na rede, que resolvia em 48 horas, ou até mesmo menos prazo, porque o técnico sabia qual a solução que daria aquele problema. Hoje, os técnicos que estão lá não têm conhecimento do sistema. É um sistema muito complexo. E a capacidade técnica é que faz com que as soluções desse problema possam ser resolvidas com menor curto de tempo. Então, se perde muito tempo para se resolver, de repente, um problema que é simples e que não há capacidade técnica. Então, assim, houve realmente um desmonte da empresa, os bons servidores foram mandados embora e hoje ela não tem capacidade técnica de resolver as questões. Se passa 15, 20 dias para resolver um problema que resolvia com 24 horas. Essa é a grande verdade. Então, não há capacidade técnica, reforçando o que o senhor falou, porque é o ponto-chave disso. Então, não há solução realmente para a Enel e ela tem que ir embora do estado de Goiás realmente. Encerrada a discussão, está em votação. Senhor presidente. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a verificação do quórum. Verificação do quórum? Eu faço um chamamento aqui aos deputados que se encontram na casa, encontram nos gabinetes, que possam vir. Nós precisamos aqui do quórum para deliberar essa matéria. Eu peço que zere o painel para que a gente possa verificar o quórum. Bater a campainha. Reforça aqui o pedido para que deputado Wagner, não adianta só registrar a presença, nós temos que estar aqui. Precisamos de ter 17 deputados para deliberar. Aqui nós temos umas 3 matérias. Trancar a porta a hora que entrar. E nós precisamos, né, a gente tem tido aqui esse zelo para que as votações aqui ocorram com o quórum necessário.
Até porque se a gente votar sem quórum, né, qualquer um que judicializar, a matéria ela cai. Então, nós precisamos aqui de 17 deputados, temos 15 deputados, vamos aguardar aqui mais um tempo para que a gente possa deliberar as matérias. Para encaminhamento de voto, o deputado Hamilton. Senhor presidente, nobres pares, essa matéria da incapação da Enel, senhor presidente, é uma matéria que é muito cara a todos os cidadãos goianos. Eu, enquanto presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores, membro da CPI da Enel, vejo realmente que a sociedade goiana espera de nós uma resposta pronta, uma resposta a essa situação, né? Nós queremos realmente dar ao cidadão goiano condição de ter energia em sua casa, em sua empresa, em sua propriedade rural, porque hoje, infelizmente, a situação que temos é a situação de completo desleixo da empresa. A empresa apresenta para a gente uma perspectiva de melhora, mas não se concretiza lá na ponta, não concretiza na prática. E agravou muito agora, senhor presidente, com o início do período chuvoso. Nós temos reclamações avolumadas de propriedades rurais. Vi agora, essa semana, um vídeo do prefeito de Leopoldo de Bulhões, passando uma situação complicada lá no município dele também. E é uma situação que, infelizmente, não é só de Leopoldo de Bulhões, não é de Anápolis, é de todas as regiões do estado. Então, eu quero aqui realmente manifestar favorável a essa matéria, favorável com pesar, porque a gente queria que a situação tivesse diferente, a gente queria realmente que a satisfação do povo goiano com o serviço de energia elétrica estivesse maior. Infelizmente não está. Então, realmente, a gente não vê outra saída, senão continuar realmente a vigilância, continuar realmente nosso trabalho de compelir essa empresa, né, a fazer a diferença, fazer os resultados que são necessários, se não, encampar o serviço e buscar outra alternativa para fazer frente à demanda de energia elétrica do estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Palavra, Coronel Adailton. Presidente. Oi. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, nobres pares. Realmente eu tenho que corroborar as palavras do nosso nobre deputado Hamilton Filho, da nossa querida cidade de Anápolis. Esta situação está insustentável. Nós estamos aqui reunidos na comissão mista desta casa para a votação de um projeto de enorme importância para todo o povo do nosso estado de Goiás. As mazelas que nós temos sofrido e que tem já sido relatada por praticamente 100% dos deputados dessa casa, também pela população do estado de Goiás, que sofre com esta situação horrível. Eu quero trazer, senhor presidente, nobres deputados, um exemplo bem recente. Estive recentemente no estado do Ceará. A Enel também, senhor presidente, é a detentora da concessão deste trabalho, da distribuição da energia naquele estado. E lá no estado do Ceará, consultei várias pessoas, ela está funcionando bem. O defeito é outro em relação ao nosso aqui. São as tarifas que são exorbitantes. Funciona bem, mas cobra a mais por prestar, lá no caso de lá, um regular ou um bom serviço. Senhor deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Então lá presta um bom serviço, mas cobra a mais. Em Goiás, nós temos claras evidências, é plural, da dificuldade no campo, deputado Zé Carapô, que convive diretamente com os produtores. O nosso deputado Amaury Ribeiro relata várias vezes aqui de perda de produção de leite, perda de produção de carnes, de animais que morrem nas granjas. Então nós precisamos realmente, como deputados estaduais, legítimos representantes do povo de Goiás, trabalharmos uma solução que realmente venha a convergir com os anseios da sociedade do nosso estado de Goiás. E nesse sentido, senhor presidente, declaro favorável a minha participação aqui na comissão mista e em plenário com relação a esta proposta
que foi apresentada pelo nosso presidente, deputado Lissauer Vieira, e pelo deputado Bruno Peixoto. Também evidencio aqui a minha repúdia com relação a servidores desta companhia que vêm agredir via documentações ou verbalmente o nosso presidente da Assembleia Legislativa. Na medida em que os servidores, os diretores ou qualquer outro órgão que seja do Estado de Goiás ou pessoa que venha agredir a nossa Assembleia Legislativa, agredindo o nosso presidente, está agredindo diretamente os 41 deputados que integram este parlamento. Então fica aqui o meu voto favorável a essa matéria, a minha declaração do voto favorável à matéria e também a necessidade que temos de nos defender. Nós somos os 41 legítimos representantes votados, eleitos para representar os 7 milhões de goianos. Não é um diretor de uma companhia que vai pautar a nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que forem favoráveis ao processo 7034, de autoria do deputado Lissauer e Bruno Peixoto, queiram ficar à comissão, aprovado por unanimidade. Presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno. Temos outros projetos do governo em pauta. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse analisá-los. Deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, apenas para devolver devidamente relatado, projeto de autoria do deputado Bruno, deputado Lissauer, Zé Carapu, a respeito de licenciamento ambiental e também da Defensoria Pública, senhor presidente, que a Defensoria fez ajustes, conversando com o governo, até reduzindo o quantitativo, e eu já gostaria de solicitar a inclusão na pauta de ambos. É o que foi emendado? É o que eu emendei? Não, não é não. É o que eu emendei? Senhores, processo 3454, autoria do deputado Zé Carapu, dispõe sobre o credenciamento de município para as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães. Parecer foi pela aprovação. Pediram visto os senhores deputados Major Araújo, delegado Humberto, sem manifestação. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6979. Governadoria do Estado dispõe sobre a criação na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de fundo rotativo e da outras providências. Distribuído ao deputado Paulo Trabalho, parecer pela aprovação. Vista aos senhores deputados Humberto Teófilo, Major Araújo, sem manifestação. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 7172, Governadoria do Estado, reajusta os valores dos vencimentos dos cargos que especifica do quadro de agente administrativo educacional da Secretaria de Estado da Educação. Relator foi Paulo Trabalho. Parecer pela aprovação. Vista aos senhores deputados Humberto Teófilo, Major Araújo, sem manifestação. Está em discussão. Vista só cabe ao líder do governo. Processo 7171, Governadoria do Estado, reajusta os valores dos vencimentos dos professores do Magistério Público Estadual e da outras providências. Distribuída ao deputado Paulo Trabalho, parecer pela aprovação. Major Araújo, Eduardo Prado, sem manifestação, está em discussão. Questão de ordem. Vista ao líder do governo, questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, para checar com Vossa Excelência, som, por favor. Para checar com Vossa Excelência, o número do projeto é 171? É 7171, para não dizer 7171. Então, o número do projeto é 7171. É 7171. Correto. É 271. É 7171. É. 6757. Defensoria Pública é da CCJ, foi emendada em plenário. 7036. Deputado Lissauer e Bruno Peixoto dispõem sobre normas gerais para o licenciamento ambiental do Estado e da outras providências.
Esse processo foi distribuído ao deputado Virmontes. Com a adoção da emenda modificativa, a hora apresentada, somos pela constitucionalidade e juridicidade da presente propositura. Está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Bruno Peixoto. Apenas para que possamos corrigir, senhor presidente, os autores da matéria, nosso presidente Lissauer, deputado Bruno Peixoto e deputado José Carapu, vice-líder do governo. Então, que inclua aí, porque não constava, mas a autoria do deputado José Carapu. Tem mais? Senhores, eu solicito que não deixem aqui o Solon Amaral sem assinar as matérias que foram deliberadas. Vai ter a Constituição e Justiça agora? Podemos. E quero convidá-los para a CCJ, que será aberta logo a seguir. Está encerrada a presente sessão. Muda aí para a CCJ. É na próxima. Na próxima que o senhor é assim. Então, quando o senhor não sai daqui, já tem o presidente. Oi. Tá bom. O Cabral tá doente, é? Ah, é? Já falei. Faltando um. Para abrir dá, né? Para abrir dá. Aí, ué? Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da CCJ, já com um chamamento, mais uma vez, desta feita aos deputados membros da CCJ. Precisamos de mais deputados para deliberar a matéria da Defensoria Pública, que foi emendada em sessão plenária. Peço à assessoria que consiga trazer pelo menos um deputado para dar quórum na CCJ. Tá precisando de mais um aí, ó. Não, mas o doutor Antônio é... Não, não tá faltando, não. Para a CCJ não tá faltando, não. Pode ser. Sim, o doutor Antônio... Ah, mas não, ok. Mas vamos embora, né? Não, aí o senhor que sabe. Não, bora. Tá faltando um. Mas só vai distribuir. Não, vai votar na distribuir. Não, para distribuir? Não.
Não, mas lá está o Caio Salinha. Senhores, havendo o número legal 6757, Defensoria Pública, altera anexo 2, dispositivo da Lei Complementar número 130, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Virmondes Cruvinel. Essa matéria foi emendada em plenário. Ele é pela aprovação da emenda apresentada em plenário. Está em discussão. Vista ao líder do governo. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.